Olá, aqui professor Aécio Flávio Lemos para fazer alguns comentários sobre o mercado nesta semana, no dia de hoje, as projeções, se houver possibilidade, comentar sobre algumas empresas e continuar nossa abordagem psicológica. Ou seja, é preciso que, além do conhecimento de matemática, finanças, comércio exterior, marketing, etc., você tenha bom conhecimento de comportamento psicológico, porque o seu comportamento vai determinar as aventuras ou desventuras no mercado financeiro. Essa semana, haja coração. Semana conturbada, semana problemática, grandes emoções negativas e as preocupações com o risco fiscal do país. O Ibovespa encerrou a semana com baixa de 3,2 na média. Alguns papéis caíram muito mais, é isso. Em um ambiente de volatilidade, deve continuar nos próximos meses, principalmente diante das eleições, do comportamento dos nossos estimados políticos, que muito contribuem para o nosso desenvolvimento, credo. E as avaliações dos nossos analistas é que deve haver uma revisão do seu patrimônio, das suas aplicações, dentro do possível, e aproveitar a recomendação, inclusive minha e deles, para comprar, nesse período de baixa, aquilo que você tiver de oportunidade. No vídeo número 5, sobre administração financeira, eu ainda falei do coquetel de aplicações. Ou seja, sempre manter a sua liquidez para casos como esse poder aproveitar. Porque, por outro lado, nós temos que lembrar que só houve prejuízo essa semana com essas baixas horrendas para quem vendeu. Quem não vendeu não teve prejuízo, porque os papéis voltam a preços convidativos, é questão apenas de tempo. Então lembre-se, quem pôde comprar durante essa pandemia vai levar vantagem. Essa história da Bolsa eu conheço há mais de 50 anos. Sobe e desce, sobe e desce. Por outro lado, as crises sucessivas têm afastado investidores estrangeiros do nosso país. Ou seja, poucos investidores de porte médio interessaram pela questão do leilão da 5G, do 5G, que deverá movimentar uma questão de 100 bilhões de reais. Agora, nós estamos com o nosso cenário econômico e político muito deteriorado. Ou seja, nossos políticos não oferecem estabilidade econômica para que se projete alguma coisa de longo prazo. Os fundos imobiliários incorporaram o mau humor do mercado nessa semana. Eles tiveram a pior semana desde agosto próximo passado. Embora eles só perderam 1,14 em relação às bolsas, mas foi um prejuízo. E um dado curioso é que os iates de luxo, principalmente acima de 10 milhões de dólares, têm fila de espera. Então a gente verifica que alguns enriqueceram demais e outra parte da população, a maior parte, empobreceu. Principalmente com a inflação, com o preço da gasolina, do pão, do trigo, que estão dolarizados, embora nós continuamos ganhando em reais. O grupo Azimut Bennett registrou um faturamento em torno de 300 bilhões entre agosto de 2020 e o mesmo mês de 2021. Na Inglaterra, notícia curiosa é que faltam 100 mil caminhoneiros. Prateleiras estão vazias nos supermercados. Corridas aos postos de gasolina. Nós conhecemos bem essa história, né? Nos Estados Unidos existem 13 milhões de vagas não preenchidas por falta de gente competente. No Brasil não é diferente. Existe um desemprego muito grande, mas em contrapartida, a procura de pessoas especializadas na construção civil, nos restaurantes, em grandes empresas, há falta de profissionais. Porque a nossa qualidade de ensino não é boa. Continua não sendo boa. Forma-se bem uma minoria. A Eletrobras recebeu 14 propostas de bancos para privatizações. Segundo fontes, essas propostas podem chegar a 103 bilhões de reais.
conforme nós falamos da questão da Inglaterra, a Inglaterra, inclusive por ter saído do mercado comum europeu, abriu vagas com visto temporário para todos os países, ou principalmente para o norte da Europa. Sabe quantos candidatos apareceram com toda essa, para 100 mil vagas? 20 candidatos. 20. É muito curioso, né? Nos portos, para descarregar containers, a situação também é dramática. Por exemplo, o porto de Los Angeles, em setembro, tinha 70 navios em espera. Agora, em outubro, os números não foram divulgados. Em Hong Kong e na China, a fila passa de 100 navios por conta da necessidade de gente para descarregar esses containers. Existe uma crise de mão de obra. Por um lado, mão de obra sobrando, a mão de obra não especializada. E a mão de obra especializada no mundo todo faltando. Exportadores de café do Brasil deixaram de exportar, segundo declararam, nos últimos meses, 500 milhões de dólares. Sabe por quê? Porque não tem containers. Então, veja bem, a situação fica difícil por falta de container. Aliás, eu comentei num dos vídeos que um container da China para cá estava em torno de $1.000 o frete. Hoje está em $10.000. Por outro lado, a Apple anunciou que vão faltar iPhones 13 no Natal. Não tem peças para atender a demanda. Ou seja, com a Covid houve um desequilíbrio entre a oferta e a procura no mundo todo. Então, não foi só no Brasil. É no mundo todo o desequilíbrio na economia é bastante acentuado, certo? E depois, nós temos a comentar que a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, disse que existe a necessidade de investimento de 14 bilhões de reais para que chegue água a 90%, 99% dos habitantes e esgoto a 90%. A Sanepar é uma das grandes empresas em saneamento no Brasil. Agora a poupança, hein, gente? Teve um resgate recorde de 7,7 bilhões em setembro. A maior saída líquida para um mês desde o início da série histórica. No acumulado do ano, a poupança tem uma saída negativa de 23,3. É muita coisa. No mercado se projeta a ação da Petrobras a R$ 38. Até porque o Brent, que estava a 30, 40 dólares no início do ano, hoje está em 85. Ou seja, uma valorização estúpida, provocada pela demanda. Ou talvez até o controle da produção pelos principais países. Ou seja, a gente não pode acreditar muito nem num lado nem do outro, porque não existe muita honestidade disso. Os analistas revisaram o preço da ação da Copa d'Or de 84 para 75. A Rap Vida cortou o preço-alvo de 23 para 17. E a Notre Dame teve o preço reduzido de 119 para 91, em todos os três com recomendações de compra. Já o preço-alvo da Blau Farmacêutica passou de 56 para 51. Isso dentro dessa mudança, dessa crise que estamos passando. Ou seja, os setores passam, de qualquer forma, a ser prejudicados. Mas não tem mudança radical no setor de saúde. Não se preocupe com as suas ações. A psicologia, o comportamento do investidor. Eu tenho falado muito sobre psicologia, sobre o comportamento do investidor, porque é o comportamento do investidor que vai determinar o seu grau de lucidez e de controle para a compra e venda de seus ativos. No vídeo 105, por exemplo, eu tentei mostrar a história do urso e a panela. Ou seja, nós ficamos muito agarrados a um lucro gigantesco, o lucro não vem e nós não aproveitamos aquele lucro pequeno. É necessário aproveitarmos os pequenos lucros, porque senão eles podem virar, muitas vezes, prejuízo. No vídeo 95 nós falamos sobre a sabedoria no lixo. Não se pode desprezar nada, certo? Não se pode. A utilidade do lixo. No 99 nós falamos sobre a sabedoria dos idosos, fundamental. No 101, a sabedoria do vendedor gago.
Né? No 102 nós falamos da eficiência e da eficácia. E no 103 nós perguntamos se você é um bom administrador, para você falar sobre a sua autoanálise. No vídeo anterior, falamos sobre o inconsciente que comanda inconscientemente os nossos atos conscientes. Ou seja, a Freud dizia que há muito mais continuidade entre a vida intrauterina e a primeira infância do que o impressionante cesura do ato do nascimento nos permite saber. E a gente verifica que os imprints no útero vão marcar a pessoa e determinar o seu comportamento pela vida toda. Ou seja, só uma regressão pode trazer ao conhecimento do indivíduo os fatos gravados pelo útero no seu cérebro. E muitas vezes esses fatos vão fazer com que você tenha um comportamento errôneo, um comportamento psicológico errôneo. Por quê? Porque nós não viemos sempre de um planejamento familiar ideal. Muitas vezes, conforme nós citamos no vídeo anterior, o estupro é uma arma de guerra. O ato da fecundação sem a responsabilidade, sem o desejo, sem o amor, gera seres também problemáticos, além dos fatores atávicos que nos influenciam. Então, nessa conclusão, nós vemos que existe vida antes da vida. Existe vida antes do nascimento. Ou seja, os imprints, as gravações que são na memória do útero, que são feitas no cérebro do feto, vão influenciar seu comportamento. Por isso é que eu digo que é preciso analisar, até porque, conforme nós vimos no vídeo sobre a Sociedade dos Poetas Mortos, o QI não assegura a produtividade. O QE, sim, assegura. E muitos de nós desenvolvemos apenas o QI, como foi o caso do exemplo da Universidade Wharton, que resultou em executivos ineficientes e ineficazes. Espero que você tenha aproveitado. Mande seus comentários para previsioneseconômicas@gmail.com. Aqui, professor Aécio Flávio Lemos, se despedindo de você. Tenha um bom dia, bom proveito e espero ter sido útil. Esse foi meu desejo. Deixe o seu like e se você não está inscrito, por favor, inscreva-se. Não há cobrança, é tudo gratuito. Obrigado.